Eu quero saudar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por esta manhã, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar na presença do Senhor. Pois grandes coisas o Senhor fez e por isso eu estou alegre. Aleluia! E eu estava aqui nesta manhã e o Senhor me deu aqui uma palavra muito forte que está a 2ª Crônica, que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saides ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu estava aqui no meu lar, Xarabia canta, e o Senhor falava comigo de peleja. Aleluia, louvado seja Deus para crentes que têm vivido em peleja, para crentes que estão em guerra, porque louvado seja Deus, nós sabemos que é tempo de peleja, tempo de guerra, mas eu quero dizer para você, fique de pé, porque o inimigo, ele só se incomoda com crente que está de pé. De pé, louvado seja Deus na posição de Deus e de joelho debaixo da mão onipotente de Deus, porque nós estamos vivendo em tempo de peleja. O Senhor falava comigo aqui, minha serva, fale de peleja, fale de Josafá, que ele estava numa peleja, a multidão era grande, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que vai ver essa live nesta manhã, que a peleja não é tua. Josafá estava numa peleja, mas Deus pegou a peleja dele e Deus vai pegar a tua peleja. Deus vai pegar a tua peleja e vai te dar vitória, porque aqui, em 2ª Crônica 20, Deus deu vitória a Josafá, o rei Josafá. E Deus vai dar vitória nesta manhã para crente, Xarabia canta, porque Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, porque quando Deus levanta um crente de madrugada para buscar, para clamar, para invocar Ele, pode saber que as guerras se levantam, pode saber que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, Xarabia canta, porque Deus, ele é fiel. E ele tem compromisso com crente de madrugada, Xarabia canta. Ele tem compromisso comigo e com você, demanto de Baxarabia. O inimigo não se levanta por acaso na tua vida. Eu estou entregando esta palavra, porque foi essa palavra que o Espírito Santo me mandou. É tempo de peleja, filha. Mas eu estou na peleja. Você já viu eu perder uma peleja? Eita, na peleja todo mundo some, irmão. Na peleja todo mundo fica com medo. Mas eu quero dizer que crente que ora, crente que busca, não tem medo de nada. Desde quando Deus toma frente, toma direção. Hey, Xarabia canta, por isso que vale a pena estar de joelho. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena clamar a Deus. Vale a pena falar para Deus. Não adianta falar, irmão, para fulano Bertano, para cicrano. Fale para Deus. Você pode até comunicar com alguém que vai orar, mas fale para Deus, porque Deus está com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, o teu clamor. E quanto mais se levantar, mais a vitória vai ser grande. Aqui no tema diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus adversários, que é inimigo. Aleluia, você não tem inimigo, mas de repente se levantou. Aleluia, porque a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A luta é contra as obras espirituais da maldade celestial. O céu está se movendo. E diz que sucedeu que depois disso o filho de Moabe e o filho de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Aleluia, não precisou Josafá fazer nada não. O inimigo se incomodou, se levantou. Os amonitas, os Amon se levantou. Então vieram alguns que avisou. Aleluia. Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria,
E eis que já está em Azazon, Tamar que em Gedi. Então Josafá temeu. Josafá temeu a quem? A Deus, não o homem, comedor de arroz e feijão. Tem gente que tem medo de tudo, como eu disse aqui. Deus não tem compromisso com frouxo e nem com frouxa. Deus tem compromisso com o homem temente de Deus. Aqui Josafá temeu e pôs a buscar a Deus. É o que nós temos que fazer. Buscar o Senhor e apregoar jejum em todo Judá. Foi o que ele fez. E diz que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. É o que eu disse aqui. Peça socorro ao Senhor. Aleluia. E eles aqui pediram socorro ao Senhor também. De todas as cidades de Judá viram para buscar ao Senhor. Foi o que eles fizeram. E foi a palavra que Deus, Xarabia Canta, me deu nesta manhã. Peça socorro do Senhor, porque o Salmo 121 diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que não deixará vacilar o teu pé. É Ele que não deixa você vacilar. E eles aqui pediram socorro ao Senhor. E Josafá se colocou de pé na congregação, em Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do outro, e disse: Ah, Senhor Deus, nossos pais, porventura não é tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos. Aleluia. Da gentes é tua mão, a tua mão, a força e poder, e não há quem possa te resistir. Eu nunca vi o homem, alguém resistir ao poder e à força de Deus. Você pode querer resistir à força do homem da terra, da mulher da terra, mas de Deus você não resiste à força e o poder, porque está dizendo aqui, Ele é dominador, o Senhor é dominador dos céus e da terra. Ele domina tudo, os reinos, as gentes, e na tua força Deus está no controle de tudo. Aqui Ele diz que Ele é dominador. Porventura Deus nosso não lançasse fora os moradores? Tremenda essa palavra que Deus me deu nesta manhã. Por que, irmã Fátima, esta palavra? Porque eu não escolhi, foi revelada pelo Espírito Santo, que a peleja não é tua. A peleja é do Senhor, como eu disse aí no começo. E Deus me disse, tem gente que está na peleja, porque pregar o que não vive é fácil. Nós temos que pregar aqui, é o que nós vivemos. Xarabia Canta, é o que nós passamos de peleja. Mas a peleja, nós não temos que temer. Aleluia. Porque nós estamos buscando Deus que toma frente da peleja. Deus tomou frente de Josafá, ele foi buscar a Deus. Ele foi colocar o rosto, ele colocou ali, louvado seja Deus. Ele temeu, ele se colocou ali a buscar ao Senhor, como nós temos que fazer. Em meio às guerras, em meio às pelejas, guerra que eu digo espiritual, que se levanta, não precisa fazer nada para a guerra se levantar. Dê glória a Deus. Eu glorifico a Deus nesta manhã muito mais. Eu louvo a Deus, eu sou grata a Deus, porque a guerra tem se levantado, a peleja. Porque Deus me chamou para ter medo de peleja, de guerra, não. Deus me chamou para buscar, clamar Ele, invocar Ele, e Ele toma frente. E a vitória é certa na minha vida e na tua vida, que está passando por peleja, por levante, por fúria. Satanás está furioso. Satanás está revoltado. Xarabia Canta, mas ele não se revolta com ninguém por acaso. Ele se revolta porque ele sabe que tem propósito ali, naquele lado, naquelas vidas. Ele se revolta porque ele sabe que Deus está no controle, que Deus tem algo para fazer, que Deus tem algo para projetar na minha vida e na tua vida, que vai ver essa live. Eu não sei a hora, se é à tarde, se é de manhã, se é de manhã cedo, se vai ser à noite. Eu não sei, eu só sei que Deus está falando para você não temer. Decreta o profeta Eziel aqui. Porque aqui o profeta, irmãos, ele falou. E Deus ainda tem profeta. Profecia pela palavra, que é a maior profecia. Né? Eles aconselhou o povo, ordenou cantores, Josafá ali. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome. Pela manhã cedo ele se levantou. Saíram por deserto de Tecoa, saindo, pois em pé, Josafá disse: ouve-me, Judá.
Falou ali Josafá: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro, crede nos profetas e prosperareis. O rei Josafá dizendo: ouve-me, Judá. Vamos ouvir, povo de Deus, a palavra de Deus. Estamos vivendo em guerra, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos. O inimigo, os invasores, o inimigo das vidas espirituais para querer temer. Mas eu quero dizer para você: não teme a nada os invasores da tua vida espiritual. O ladrão malfeitor Satanás, porque ele é ladrão, ele gosta de roubar. Louvado seja Deus, mas na minha vida e na tua vida ele não vai roubar nada. Josafá diz: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, e vosso Deus estareis seguro. Quem crê no Senhor, quem confia no Senhor, quem olha para o Senhor, está seguro. Aqui o profeta Josafá dizendo: estareis seguro, crede nos profetas e prosperareis. Porque tem gente que não crê mais em nada. Não crê mais em nada porque ele quer os deleites dele. Ela quer os deleites dela. Eles querem ouvir o que eles querem. Eles não querem ouvir o que Deus quer falar. Seja a bênção, seja a maneira que Deus quer. E diz que aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Ele se aconselhou, aqui o rei Josafá se aconselhou com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que os louvasse a majestade santa. É o que eu e você tem que fazer. Olhar para o Senhor e cuidar de nós. Vamos cuidar de nós. Porque para cuidar dos outros, você tem que cuidar de você. E tem gente que está doente. Espiritual, eu quero dizer. Está doente espiritual. Ele não cuida nem dele, nem da casa dele, quer cuidar da casa dos outros. Mas Deus, tem tempos atrás aí que Deus usou um vaso e falou: minha serva, se preocupe um pouco com você, porque às vezes a gente cuida de tanta gente que a gente se esquece de cuidar. Mas é Deus falando, e eu entendi. Hoje eu entendo que Deus quis falar comigo, que eu tenho que me preocupar de orar pela minha casa, interceder para os demais, mas nós temos que cuidar da nossa casa. E aqui ele disse: aconselhou com o povo, ordenou cantores para o Senhor louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada. É o que o Senhor vai fazer, viu? É o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai colocar emboscada contra os filhos de Amon, contra aqueles que vieram contra Josafá, contra Moabe e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores e montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudando uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos se acabou um com o outro. A palavra, depois, se você querer meditar, você medita. Eles mesmos ali armou, eles mesmos caiu na armadilha. É assim que Deus vai fazer. Eles mesmos armaram, eles mesmos vai cair, eles mesmos mexeram, não é para mexer aqui com o homem de Deus, com o rei Josafá. Porque tem gente, irmão, que põe a mão onde não é chamado. E eu quero dizer para você: não ponha a mão onde você não é chamado. Não fale o que você não sabe. Porque vai ter peso na palavra. E aqui, eles mesmos se destruíram um ao outro. As emboscadas que eles preparou ali, a multidão, louvado seja mesmo, eles mesmos se destruíram. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã foi a palavra que o Senhor me deu. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele é fiel. Diz que o profeta no 15 diz assim, o Jaziel disse: dai ouvidos, olha o que Deus está falando conosco. Dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, que sobe a ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Eu quero dizer para você, crente, irmão e irmã, nesta manhã, que está
Eu vejo pessoas com a mão na cabeça, não sabe o que fazer porque a peleja está grande, mas Deus está dizendo para você nesta manhã, dai ouvidos. Dai ouvidos, não temais, oh glória. Dá ouvidos, Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu rei Josafá. Deus falou com o rei Josafá e falou com os demais. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido é o teu nome, morador de Jerusalém, tu rei Josafá, assim diz o Senhor. Vos diz, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão. É o Senhor que está falando com você, usando a vida dessa irmãzinha aqui, desse barrinho aqui, irmã Fátima. Não temais, nem vos assusteis. O que é que está te assustando, meu irmão? Minha irmã, o que é que você está com medo? Ah, Jesus é dono da vida. Ninguém pode tocar na vida de ninguém sem a ordem de Deus. Eita, Jesus. Quem é que manda na vida? Quem é que manda no mar? Deus está falando com alguém que talvez foi até jurado de morte, mas Deus é a vida e ninguém vai pôr a mão em você. Não põe. Aonde Deus está, ninguém põe. E põe para ver. O que Deus vai fazendo de querer pôr, Deus vai, abrir cova, sepultura. Xarábia canta. Deus está falando comigo nesta manhã. Ele abre, Satanás está revoltado, mas ele abre cova e ninguém põe a mão no que é meu, que eu tenho propósito e tenho projeto. Ninguém mexe com o que é meu. Deus está falando com crentes nesta manhã, com vasos do Senhor que está passando. Esta palavra Deus está falando com pessoas que estão passando porque foi revelada do céu. Comente aí, porque Deus está falando com alguém. Alguém que está sendo perseguido, perseguida. Mas não vamos olhar para a perseguição. Vamos olhar para Deus, porque Deus é fiel. O mesmo Deus de Josafá é o teu Deus. O mesmo Deus que pelejou pelos Josafá é o Deus que peleja por mim, peleja por você. Xarábia canta. Surianda canta, não se assuste. Isso aí tudo sobreveio para te assustar, mas quem é de Deus não se assusta com nada. Quem é de Deus, quanto mais ele vê o inimigo se levantando, mais ele corre madrugada para o joelho. Mais ele clama a Deus, mais ele faz campanha. Por quê? Porque ele sabe que Deus é fiel nos propósitos. Que nenhuma palavra cai por terra. Deus tem usado seus vasos. E está usando o meu vaso para falar com você. Aleluia. Estamos em tempos de guerra, sim. Porque quando alguém se levanta e desce para o joelho, o inimigo se levanta com perseguição, mas é para cair. Ele pensou que ia parar a mim e a você. Mas pelo contrário, quanto mais ele se levantou, mais campanha Deus mandou fazer. Mais campanha Deus está mandando você fazer, abrir um propósito aí. Para a glória de Deus, é a madrugada, viu? Porque de dia, orar não é fácil, irmãos. Nem de dia é pior a madrugada. Mas de dia para mim é mais fácil. Então eu vou para a madrugada, que tudo que é mais difícil para mim, eu gosto de coisas difíceis. Eu não gosto de coisa fácil. Quanto mais você levantar, mais perseguir, mais coloca a sua boca no pó. Eu estou falando para pessoas que têm passado por esse momento, perseguição. É enfermidade, é vida financeira, é espiritual, como eu disse aqui em primeiro lugar, espiritual, é sentimental. Eu não sei a área que você tem passado, mas Deus é fiel. Ele está mandando dizer para alguém que Ele é fiel, para pessoas que Ele é fiel. Que parece que Ele faz tudo ao contrário, para você dizer, mas Deus, eu estou orando e o Senhor. Mas no final aqui, Deus mostrou que Deus é Deus de peleja, que Deus é Deus de socorro. Que Deus é Deus que estava vendo que Josafá estava passando, que você está passando. Aleluia, Deus está com olho, Deus está vendo tudo, que nada foge. Sobre o olho de Deus, nada foge, Deus viu a sua luta, Ele viu o que você tem passado, Ele está contemplando o olho dele. Diz a Bíblia que o olho de Deus está como chama. Eu não posso escapar do olho de Deus.
Eu não posso escapar das mãos de Deus. E operando Ele, ninguém impede. Aleluia, Deus é fiel. Às vezes vem coisa na sua vida, que é você e Deus, como eu tenho falado, para Deus te livrar, te guardar, te proteger. Aleluia, para você orar mais, buscar mais. Porque se alguém está sossegado, tome cuidado. Se você está na rede, dormindo, Deus vai acordar você na balançada, viu? Eu não quero ficar desapercebida, eu quero ficar ligada. Ligada no trono de papai, porque tem muito desapercebido. Só ora quando aperta, só ora quando o vento assopra. Mas eu nunca orei só quando o vento assopra. Sempre Deus tem me colocado de joelho na minha fraqueza, nas minhas falhas, arrastando, porque quando vem o vento, Deus já me preparou. E quando vem os dias difíceis, Deus fala, você já está de joelho, eu já estou na peleja, eu já estou na frente. Deus está falando com você. Demanto de Vaxarábia, Deus está falando com você, Ângela. Deus está falando com você, Amarildo. Nesta peleja não tereis que pelejar. Você vai ver o livramento de Deus. O homem quer fazer do jeito dele, mas Deus vai fazer do jeito dele, não do jeito que alguém quer, do jeito que você quer. Ah, eu mereço isso. O homem e a mulher não merecem nada. Quem merece, aleluia, toda honra, toda glória é Deus, Ele dá conforme a vontade dEle, irmãos. Porque muitos estão achando que pode, que acontece. Porque são os bambazinhos. Aleluia, só tem nome de crente, só tem terno e gravata. Mas Deus não está aí para terno e gravata, não. Deus quer, sabe o que? Azeite. Xarabiacanta, azeite da botija. Deus quer azeite, unção, poder e graça. Para quando Deus usar você, lágrima cai. Quando Deus usar você, o coração começa a queimar. Alguém começa a sentir algo diferente, como você está sentindo aí do outro lado. Xarabiacanta. A minha preocupação, eu disse que não é com Ibope, irmão. Você pode ver que eu demoro a gravar, porque é Deus que me manda gravar. Quanto tempo já? Não sei se tem 12 dias, vai fazer 13 dias. Por quê? Muitos gravam hoje, gravam amanhã e nada contra. Por quê? Porque quer golpe, muitos querem golpe. Mas eu quero gravar, pregar a palavra de Deus. Alcançar a vida, aceitar Jesus como Salvador. Você pode ver, eu poderia, eu faço até plano. Não, com 3 dias já vou gravar. Deus fala como eu quero, não é como você quer. Porque quem faz sou eu. E amém, glória a Deus. Porque Jesus me conhece. Jesus te conhece, irmãos. Louvado seja Deus. Não estou aqui para chamar atenção, estou aqui para pregar a palavra conforme o Espírito Santo quer. Que tem gente na peleja nesta manhã, tem gente passando por um momento difícil, por perseguição. Tem gente que o inimigo está aí perseguindo, mas Deus está dizendo que você vai ver o livramento, que você vai ver a mão de Deus, que não é para você se assustar, não é para você temer, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Xarabiacando, para você aquietar o teu coração. É Deus que vai acalmar essa maré. Não adianta você falar para A e B e C, não. Fala para Deus, como eu disse aí no começo, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai agir é Deus na sua vida. Aleluia. Quem vai preparar tudo para você é Deus. Não confie em fulano, ciclano, em promessa de homem, não. Promessa de homem, irmãos. Mas confia em Deus, que quando Ele brada, Ele brada. E se o homem, alguém fazer alguma coisa, porque foi Deus que mandou. Porque ninguém faz nada se Deus não mandar e não tocar por mim e por você. É só se Deus mandar. Por isso que eu primeiramente agradeço a Deus por tudo. Pelo zelo e pelo cuidado de Deus na minha vida e na tua vida. Xarabiacanta. Pelos cuidados da minha vida, por pessoas que Deus tem colocado muito pouco, mas especiais, porque Jesus, Ele conhece. Sinceros, poucos. E Deus coloca lado a lado, que fala a mesma língua, pessoas sinceras. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse dia eu estava conversando com a pessoa falou assim para mim, nossa, a gente fala com algumas pessoas, serva de Deus, a gente fica decepcionado. Eu falei, olha, não olhe para o homem, não olhe para a mulher não, porque eles não podem fazer nada mesmo.
Olhe para Jesus, porque só Ele pode fazer por você. Você está olhando para o homem? Vai ficar decepcionado. Você está olhando para a mulher? Vai ficar decepcionado. Eu disse para a pessoa, mas olhe para Jesus, que Jesus é que vai honrar a tua vida. É Jesus que honra o que é dele. É Jesus que honra o que é dela. O que é dele, ela, vice-versa. O homem de Deus, a mulher de Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Nesta manhã, fique com esta palavra. Dê ouvido, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Os dias são difíceis, os dias são tenebrosos. Muita colheita, Xarábia canta, não se espante, só começou o rebuliço. Xarábia canta, aqui Deus fez um rebuliço aqui na vida do rei Josafá para pôr tudo no lugar. Aleluia, para colocou um contra o outro, os inimigos dele. Deus precisa fazer um reboliço para colocar tudo no lugar e o nome dele ser glorificado. É por isso que a guerra se levantou na tua vida. É por isso que o levante se levantou. É para Deus colocar tudo no lugar para tu saber que Deus é Deus. Por isso eu digo, não me espanto com nada, não me assusto com nada. Deus tem falado comigo tempos atrás. O que eu vou fazer, eu disse no evento que eu estava. Pô, irmã, o rebuliço nem começou. Ei, Xarábia canta, se tu tá achando que tá muito grande o rebuliço, nem começou. Só vai começar, tem muito mais para Deus. Ai, Xarábia canta, colocar no lugar. Líderes, Deus vai preparar a mala, vai levar. Xarábia canta, Deus me mostrou que tá achando que vai ficar no lugar. Deus vai levar para outro lugar, porque Deus tem um rebuliço para fazer. E Deus precisa fazer um rebuliço, tirar, levar para outro lado, trazer outro. Porque não faz o que Deus manda. Xarábia canta, quer fazer o que quer e não vai fazer o que quer. E eu não tenho medo de falar, porque eu não sou profeta meia boca, vaso meia boca não, que fala só o que querem ouvir. Eu falo o que Deus manda. Mala está arrumada e vai. A hora é de Deus, não vai demorar, porque Deus precisa fazer um rebuliço para no lugar o que está fora. Não faz o que Deus manda, Deus vai levantar outro que vai vir para fazer. Na face da terra onde ele tem que fazer. Xarábia canta, Surianda canta e o nome dele vai ser glorificado. Um dia eu disse para alguém que a mala estava arrumada. Ele disse que ia comprar casa aqui em Biúna. Deus mandou um rebuliço, ele foi debaixo do rebuliço, mas ele foi. Porque Deus falou, não é porque a irmã Fátima é alguma coisa não, porque Deus falou. E quando Deus fala, irmão, Deus não volta atrás. Porque não estamos brincando, Xarábia canta, de ser crente. Deus falou nessas lives, aguarde. Irmã, Deus tem falado e o vento tem levantado. Levanta mesmo, para vir a vitória tem que levantar. E o nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor ser exaltado. E nesta manhã Deus falou, peleja, rei Josafá. Eu ia em outra palavra, mas Deus revelou. Eu falo que eu não faço o que eu quero. Eu não escolho o que eu quero. Porque o Espírito Santo, ele conhece os dele na terra, o que tem passado na terra. Tem uma pessoa que está com a dor de cabeça que não está aguentando. Xarábia canta. Deus vai entrar nessa dor de cabeça. Deus me mostra um caroço no seu cérebro. E Deus vai fazer uma obra. E eu falo sem medo de errar, irmãs. Eu disse sobre a cura do meu filho, Retimi aqui, quem viu a live viu. E logo em seguida eu não falei, mas agora Deus está mandando falar a minha nora, que é casada com esse meu filho que tinha retimia. O nome dela é Marcela. E ela estava com cisto tamanho do limão. E era para marcar cirurgia. Eu falei para ela, me dê 3 dias, eu vou orar a Deus. Eu vou perguntar para Deus. Se ele quiser te curar, ele vai te curar. Se for para você passar na cirurgia, você vai passar. Mas primeiro, vamos apelar para a oração. Vamos fazer como Josafá. Vamos buscar ao Senhor. E eu fui buscar ao Senhor 3 dias, madrugada. Sabe o que Jesus fez? Ela voltou no médico. Porque eu fiz os 3 dias e ela voltou. Porque era para ela marcar a cirurgia. Sabe o que a médica disse para ela? O cisto, tamanho do limão, sumiu. Ô, glória!
Deus continua operando milagre. Eu não sei o que você tem visto na frente dos teus olhos, se é um palmo da tua mão ou se é como águia. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para falar de milagre, porque Deus tem feito milagre. E vai continuar fazendo para a glória dele, não que eu mereça, mas para a glória dele. Por isso que o inimigo tenta calar nossa voz, calar nossa boca, mas não cala, xarabiacam. Porque o maioral está conosco para dizer, fale de milagre, que eu curo o caroço, que eu curo o coração, que eu curo o órgão. Não sei se a sua fé dá para alcançar, mas a minha alcança, porque não é de mim, vem de Deus. Porque tem gente, irmão, que ele diz que tem fé, ela diz que tem fé, mas quando a coisa aperta, a fé vai pro blá blá blá. Mas quando aperta aí que eu creio, porque vem do céu. Xarábia canta, Surianda canta, e Deus curou ela. Acho que tem uns 20 dias atrás, curou meu filho do coração e curou em seguida ela, que era para ir para cirurgia. E eu creio que Deus vai curar muita gente para a glória de Deus, para Deus, o nome do Senhor ser testificado, este nome, para saber que é um Deus que está no céu, que continua, porque a terra, a igreja, não está crendo mais não em milagre não. Está vivendo na mesmice, mas eu não quero viver em mesmice. Você quer viver na mesmice, fica na mesmice. Eu não quero viver na mesmice. Eu não quero viver na frieza. Você quer ficar debaixo dos cobertores na frieza? Fique você. Eu não. Eu quero ficar madrugada no frio, no joelho. Porque quanto mais o frio, mais azeite pinga do céu. Porque eu creio que quando nós descemos, algo Deus faz. Não é sacrifício de tornar, não. O tempo é chegado. E Deus vai falar com você. Receba vitória nesta manhã. Receba esta palavra. Porque vão colocar um contra, assim, ó. Os inimigos, ó. Aqui, o inimigo. Satanás que eu estou dizendo. Eles mesmo vão se baratinar. Eles mesmo vão se destruir. E Josafá, você e eu vamos receber a vitória. E vão ficar em espanto e vão saber que é um Deus que cuida de mim, cuida de você. Um Deus que está no céu, que um dia nós levantamos as mãos. Fizemos um compromisso com Ele. Não foi com qualquer um, foi com o Todo-Poderoso. Porque eu tenho consciência de quem eu fiz o compromisso. Você tem consciência. Fique com esta palavra, porque o tempo já foi. Pega a tua parte, porque eu já peguei a minha parte. E que Deus te abençoe. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, eu quero te louvar, Jesus, por esta palavra que o Senhor falou primeiro comigo, Xarábia canta. E o Senhor está indo de encontro com pessoas que estão em peleja, como Josafá, que a multidão se levantou. Muito grande na área da saúde, na área sentimental, na área espiritual. Mas o Senhor está vindo aí como veio, papai, socorrer Josafá. Porque desde o momento que ele colocou a buscar ao Senhor, apregoou ali na congregação, Jesus, em jejum e oração, o Senhor veio por causa das palavras. Ele colocou os levitas. Ele colocou ali, Jesus, os que louvavam, os que engrandeciam o teu nome. E nesta manhã nós colocamos o Senhor na frente para, Pai, ser engrandecido. E não tem peleja que o Senhor perca. Porque, Pai, não tem peleja. O homem sim pode perder, mas o Senhor nunca perdeu peleja. Abençoa meu irmão, minha irmã. Vai de encontro a essa empresa. Vai de encontro, meu Deus, esse hospital. Vai de encontro, Pai. Dá saúde, dá vitória ao teu povo. Ajuda o teu povo, Pai. Ajuda as casas, ajuda, dê graça, dá vitória. Cada família representada, Jesus. Abençoa. Dê um dia abençoado para cada um, Jesus. Que eles possam receber, porque eu recebo esta palavra. E assim, eu quero pedir para você que assim que ver essa live, compartilhe. Você sabe que tem pessoas que estão na peleja, que estão nos levante. Está passando por isso aí que o Senhor falou. Compartilhe com ele, dê o seu joinha. E se inscreva onde está aí escrito inscreva. Se você inscreva, vai aparecer o sininho. Toda live que eu fazer vai ser notificado para você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Você que está parado, volte para Jesus. Jesus te ama. Aleluia. Esse vento que veio é só para uma obra, para Deus realizar na sua vida.
Jesus te ama de uma maneira gloriosa. Você não está entendendo nada, mas você vai entender. O trabalhar de Deus, volte depressa, porque Deus está com pressa. A obra, Deus tem pressa, amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês. Estou madrugada intercedendo por vocês. E que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.